Vamos ler e permaneçam os irmãos com a Bíblia aberta. Aquele que certifica estas coisas, diz certamente cedo venho. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. Então nós vamos falar para os irmãos a respeito da promessa do retorno do Senhor Jesus. Vamos lá repetir? A promessa do retorno do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 20, capítulo 22, versículo 20, irmãos, é uma palavra que vem nos despertando para o retorno da volta de Jesus. Mas ela também é uma palavra que nos exorta a uma grande vigilância. A gente estamos vigiando como vigie prudente, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Mas essa palavra também, ela vai ativar nos nossos corações a esperança da volta de Jesus. Por que eu digo ativar? Porque para alguns irmãos já está desativada essa esperança. Por quê? Devido à demora e também devido ao apego que a gente tem com as coisas passageiras desse mundo. A gente nem tem assim saudade, nem perspectiva, como será o arrebatamento, quando nós entrar nos portões celestiais, e a gente fica assim tão distante desse acontecimento. E essa palavra que eu vou trazer aos irmãos, ela pode ativar essa esperança no teu coração. Dizer assim, a partir de hoje eu vou ficar mais vigilante, vou ficar despertado com respeito à volta do Senhor Jesus Cristo. Então, em Apocalipse 22, 20, irmãos, vocês que estão com a Bíblia aberta aí, acompanhando, inicia falando da autoridade do testemunhador. Aqui começa dizendo assim, aquele que testifica, a palavra testifica, aquele que dá testemunho destas coisas. Então, essa primeira parte é a autoridade do testemunhador. E quem é o testemunhador que João registrou aqui? É Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele não apenas prevê o futuro com respeito à volta dele, mas também ele garante, irmão, para nós que ele vai voltar. Então ele aqui carimbou, registrou, dizendo, eu que testifico dessas coisas. E por que ele testifica dessas coisas? Porque tudo que está escrito na Bíblia Sagrada não vai passar nem um tio, todos vão se cumprir. A promessa do retorno de Cristo Jesus não se baseia em teoria humana, mas na palavra direto do Rei do Universo, Jesus Cristo. Ela não se baseia, irmão, em teoria humana. Jesus vai voltar ou não vai voltar? Ele se baseia nas suas próprias palavras. Em Apocalipse 22, 18 e 19 que nós lemos, há essa confirmação das palavras que Jesus falou. E em Apocalipse 22, 20, certamente cedo venho. Está escrito aqui. Então, ele apresenta a promessa do seu retorno. Ele diz, certamente cedo eu venho. Jesus vem no tempo de Deus, que é chamado o Kairoi, que é o tempo de Deus. O tempo de Deus, irmão, não é o nosso tempo. Por isso que a Bíblia diz que para o Senhor 1000 anos é como fosse um dia, 2000 anos como fosse 2 dias. Então, o Senhor Jesus vai vir no tempo que Deus já determinou. Por isso que quando Jesus esteve na terra, que perguntaram dele a respeito da sua volta, ele disse assim, nem eu e nem os anjos sabem, unicamente o meu Pai que está no céu. Ou seja, no tempo de Deus é que ele vai mandar os anjos tocar as trombetas e a igreja ir ao encontro do noivo, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, e o apóstolo Pedro, ele fala a respeito do tempo de Deus, que durante esse período, por Jesus não ter vindo, ia aparecer escarnecedores, que eles iam escarnecer dizendo assim, desde que quando nós entendemos que tem igreja que prega a volta de Jesus, e ele ainda não veio, e eles iam escarnecer das pessoas.
Então o retorno, meus irmãos, da volta do Senhor Jesus, da sua segunda vinda, ele vem na certeza de que ele é fiel, ele prometeu e ele vai vir. O retorno de Jesus sugere uma vida repentina, ele vem como ladrão de noite. O ladrão não avisa que hora ele vai roubar a tua casa. Jesus vai vir como um ladrão, não como ele é um ladrão, mas ele vai vir para tirar do mundo os bens dele, o maior bem que é a igreja, que somos nós, irmão, que somos o tesouro do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Somos o tesouro do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Ele vai vir para tirar o melhor bem dele da terra. Aleluia, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Então, em Apocalipse 22, 20, fala da fidelidade da promessa do retorno do Senhor Jesus. A fidelidade é que quem prometeu é fiel, ele diz, certamente cedo venho. Aqui, meus irmãos, não tem dúvida. Aqui não dá assim uma perspectiva dizendo, se vocês crerem, eu vou vir. Se vocês não crerem, eu não vou vir. Não, ele diz, certamente eu venho. Ou seja, ainda que os filósofos e religiosos não acreditam, Jesus vai vir. Em outras palavras, ele diz, ainda que você não esteja preparado para esse evento, ele vai vir. Ainda que a gente esteja preparado, ele vai vir. De uma certa forma, meu irmão, que certamente ele virá. Jesus virá para buscar a sua igreja. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus para Jesus? Então a palavra certamente fala para nós vivermos em expectativa constante, em vigilância, lâmpada acesa, vivendo em qualidade de virgem prudente. A palavra certamente é isso, meus irmãos, para você viver e eu viver em perspectiva, não desapercebido. Eram 10 virgens, 5 eram loucas. Elas nem tinham perspectiva de que o noivo ia chegar a qualquer hora, mas tinha 5 que era prudente. Elas estavam ali na perspectiva, elas tinham azeite, tinham reserva, estava com a lâmpada acesa. Quando veio o noivo, elas entraram para a festividade da boda dos cordeiros. E as que foram comprar alimento ou comprar o azeite, quando voltaram, o que elas encontraram? A porta fechada, e elas bateram, abre-nos a porta. E o que foi que elas ouviram? Uma voz, eu não vos conheço, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Que nenhum de nós, irmão, eu profetizo, vai ouvir essa palavra, nenhum de nós vai encontrar a porta fechada, mas nós vamos encontrar a porta aberta, e nós vamos receber aquela palavra, vinde bendito de meu Pai, possuir o reino do céu que está preparado desde a fundação do século. Aleluia! Então, a palavra certamente, meus irmãos, também fala para nós de tratar das questões espirituais com muito zelo, ter zelo pela nossa vida espiritual, sempre se examinando, será que eu estou bem? Se hoje Jesus vier, eu iria para o céu? Então, certamente nos dá essa advertência, meus irmãos, para a gente sempre fazer um autoanálise. Eu sempre que pregava sobre a volta do Senhor Jesus, eu perguntava da igreja, se Jesus viesse hoje, quem tinha certeza, levanta a mão. Aí eu sempre, irmão, recebia, a minoria levantava a mão, e a maioria não tinha certeza. Então, essa palavra certamente, ela está nos dando essa exortação, irmão, para que a gente faça sempre uma análise, não se apegue com as coisas desse mundo, porque senão nós podemos nos surpreender como aquelas 5 virgens loucas. Aleluia, Jesus vai vir buscar a sua igreja, vai ter pessoas que vai estar, irmã, lá na pia, lavando vasilha, de repente a trombeta vai tocar, se ela estiver preparada de lá mesmo, ela vai para o céu. O irmão vai estar dirigindo o carro, de repente ele vai ouvir o toque da trombeta, se estiver preparado, de lá mesmo ele vai para o céu. O irmão vai pilotando a moto, de lá mesmo ele vai para o céu, meus irmãos. Então é necessário estarmos preparados.